E o Bom Dia Minas exibe a partir de hoje a primeira série de reportagens totalmente produzida e editada em nosso estado em alta definição. No século XVII, bandeirantes chegaram aqui a Minas Gerais à procura de ouro, né? Mais de 300 anos se passaram e os repórteres Larissa Carvalho e Henrique Stênio e o auxiliar técnico Emerson Lopes percorreram parte dessas trilhas, reviveram páginas importantes dessa história. Sim, era ouro e muito, recheando as nossas montanhas, fazendo brilhar o leito dos rios que cortam as Minas Gerais. Os índios já conheciam o metal, usavam em adornos, sem imaginar quanto valor carregavam. O índio conhecia o metal dourado, ele não dava valor financeiro ao ouro, ele não enferrujava, então ele dava uma aparência bonita o tempo todo. Então esse era o valor do ouro. Nos anos de 1600, o açúcar do Nordeste rendia pouco para Portugal. E o ouro, então, passou a ser a principal aposta da coroa. Portugal, portanto, usou o ouro para salvar um pouco a sua economia durante alguns anos. Onde o ouro reluziu pela primeira vez aos olhos de um explorador? Dizem que foi aqui. Os bandeirantes, primeiramente chefiados pela bandeira do Fernão Dias Paz, quando eles adentram o território mineiro, eles chegam primeiro na região conhecida hoje como Sabará. Era fim do século XVII, quando Borba Gato, bandeirante paulista, assumiu a missão do sogro, o desbravador Fernão Dias Paz Leme. E nas suas andanças também encontrou o metal precioso. Uma história curiosa já era contada na região. Por aqui, acreditava-se, existia uma serra recheada de ouro e pedras preciosas, a Sabarabuçu, que pode ser a Serra da Piedade. O Marco de Sesmaria, que está em frente à centenária Igreja do Carmo, é o símbolo do início da exploração. O ouro começou a ser retirado por escravos do rio Sabará, hoje Rio das Velhas, com bateias como essas. As peças originais estão guardadas no Museu da Cidade. A água, quando escorria sobre a bateia, deixava no fundo o pó do ouro, que era mais pesado, mais denso, e levava essa terra, levava esse cascalho. E no fundinho da bateia ficava depositado o pó do ouro. Bandeiras teriam partido de Sabará, seguindo as curvas do Rio das Velhas, à procura de novas riquezas. Foi tentando encontrar a nascente do Rio das Velhas, que passa por Sabará, que eles chegaram em 1696 aqui em Mariana e 2 anos depois, em 1698, em Ouro Preto. Com as águas do Tripuí também correm muitas histórias do descobrimento do ouro, o famoso Ouro Preto. Segundo relatos de João Antonil, que foi um jesuíta que relatou os primórdios do achamento do ouro em Minas Gerais, a primeira amostra do ouro preto foi retirada do rio Tripuí, que fica aos pés do Itacolomi. Dizem que o mulato, mais provavelmente um índio, ele recolheu algumas amostras dessa pedra escura, ele achou ela pesada e levou ela para São Paulo. E de São Paulo, essas pedras foram encaminhadas para o governador no Rio de Janeiro, que constatou que era ouro de grande quilate. Daí a notícia se espalha e as bandeiras passam a buscar essa região do Vale do Tripuí, que tinha como referência o Pico do Itacolomi. A primeira bandeira seria a de Antônio Dias. André nos leva ao cume da serra, por onde os desbravadores teriam chegado. Na noite de São João, 24 de junho, reza a tradição, que eles acamparam aqui e celebraram a primeira missa. E a partir daí, eles foram distribuindo os lotes auríferos e foram surgindo esses diversos arraiais. Na bandeira de Antônio Dias estava o padre Faria, que celebrou aqui mesmo, no Morro de São João, a primeira missa do arraial. A partir daí, começou a ser levantada esta capelinha, que acreditam historiadores ser a mais antiga de Ouro Preto. Visitar a Serra de Ouro Preto é visitar as páginas mais antigas da história da cidade. Mas exige atenção. A procura pelo metal precioso deixou muitos buracos pelo caminho.
buracos de sarilhos que dão acesso às minas horizontais que eles vinham perfurando, atingindo a formação aurífera. A gente tem uma média, pelo menos, de umas 2.000 bocas. O que era encontrado ficava guardadinho. São chamados buchos, que eles depositavam o material aurífero. Então aqui ele ainda ficava na forma ainda virgem, né, sem estar ainda apurado. É uma espécie de um cofre, um reservatório de ouro. As nossas riquezas estavam de fato descobertas. Muitas bandeiras investiam em diferentes regiões, como mostra este mapa das minas. Paracatu, Ouro Preto, Mariana, Nova Lima brilhavam ouro. A famosa mina Morro Velho, hoje fechada, começou a ser explorada em 1725 por um padre, Antônio Freitas, que viveu nesta casa. Ele começou os trabalhos de garimpagem, eram trabalhos bem artesanais, e se estendeu até o ano de 1834. Ele conseguiu extrair ouro nesse período com trabalhos manuais, com a utilização de escravos na época. O Morro de Santo Antônio, pertinho de Mariana, também era muito cobiçado, com 30.000 escravos trabalhando. E ali foi explorada a famosa Mina da Passagem, que hoje seria a maior mina de ouro do mundo aberta à visitação. Para chegar até lá embaixo, a gente segue neste trenzinho que tem séculos de história. Já levou muito minerador até a mina. Ela tem quase meio quilômetro de profundidade. Oficialmente foram retiradas aproximadamente 35 toneladas de ouro. Sabe-se que a quantidade extraída foi muito maior, porque a sonegação de impostos era uma constante. Ginês e Fernando vieram da Suíça ver de onde saiu tanto ouro que embeleza o patrimônio do Brasil e da Europa. Questo è impressionante. Na reportagem de amanhã, nós vamos contar como a coroa portuguesa se organizou para evitar a exploração ilegal e a sonegação de impostos. Para comprar escravos, produtos no comércio, era preciso usar barras de ouro com um selo da coroa. É que esta era a prova de que aquele ouro era de fato legalizado, ou seja, 1/5 dele já havia sido recolhido para Portugal. E já naquela época, os exploradores se esforçavam para burlar as regras. Eles utilizavam oficinas clandestinas para fazer as barrinhas de ouro e copiavam o selo da coroa portuguesa nessas barrinhas.